O segundo ponto, você também tocou, de extrema importância, é rever programas sociais, principalmente porque esse é hoje o maior sorvedor de dinheiro público, como você bem colocou. Nós vamos ter que encarar uma próxima reforma da Previdência, com certeza. Com certeza. Né? E, além de tudo, rever muitos desses benefícios, né? E uma coisa que sempre os especialistas na área de programas sociais, inclusive como o Ricardo PB mostra, nós precisamos começar a criar as portas de saída dos programas, né? Como você vê a questão de uma futura reforma da Previdência, rever benefícios e criar essa porta de saída para programas sociais? Então, vamos lá. A reforma da Previdência é demografia, né? Tá nos jornais. Cada vez que sai uma pesquisa nova do IBGE, a gente descobre que nós estamos envelhecendo mais rápido do que eles previam lá atrás. A gente está avançando rapidamente. Acho que a taxa de crescimento populacional brasileiro já é bem menor do que a americana. Ou seja, a gente está envelhecendo rapidamente. Mas não vai ter orçamento. E vai ter que fazer rápido essa reforma. Vai ter que fazer rápido. O próximo presidente terá que fazer, independente de quem ele for. Então, isso é uma questão demográfica, quase aritmética. Quem quiser brigar com isso, que brigue. Tudo bem. A questão dos gastos sociais é exatamente aquilo que a gente começou a nossa conversa. Eu entendo que o Brasil é um país muito desigual e ainda relativamente pobre. E há uma demanda legítima de que a gente aumente a qualidade de vida das pessoas mais pobres, e a política de valorização do salário mínimo é uma maneira de fazer isso. O problema é o seguinte: de 94 para cá, a gente mais do que dobrou o salário mínimo, em termos reais. A gente já fez muito nessa direção. E o problema é que, simultaneamente, em todo esse período, a gente não conseguiu avançar na agenda de produtividade. A gente chegou no limite, não tem mais espaço público. Se eu não mudar essa política, eu vou gerar uma crise fiscal, que vai gerar um desemprego e vai ser pior para todo mundo. Então, a gente tem que dar uma pausa na política de valorização do salário mínimo e tentar melhorar também o orçamento público, reduzindo os subsídios e todo o gasto tributário, que, como a gente discutiu, aumentou muito, focalizar nos ganhos de produtividade para que nós possamos, em alguns anos, retomar a política de valorização do salário mínimo. Terceiro ponto é melhorar os programas sociais, principalmente Bolsa Família. Ora, o Bolsa Família, quando foi criado, era um programa muito eficiente. Eficiente quer dizer o seguinte: eu gastava um tanto e a pobreza caía muito. E o tanto era 0,5% do PIB. Ora, hoje o Bolsa Família gasta 1,6%. A gente mais do que triplicou, Luiz. Ora, eu vejo às vezes as pessoas muito felizes porque os dados de pobreza caíram, né? Estão nas mínimas históricas. Eu confesso que eu não fico muito feliz. Por quê? Porque a queda foi muito pequena. Quando o Bolsa Família foi de 0 para meio, houve uma queda expressiva da pobreza. E agora que eu mais do que tripliquei, a pobreza caiu pouco. Eu não vejo motivo para comemoração por causa disso. Há muitos sinais que o programa Bolsa Família tem muita ineficiência. A gente precisa melhorar. E aí, com esse orçamento muito ampliado, dá para a gente fazer um programa que cria a porta de saída. O que é um programa que cria a porta de saída? É um programa em que o benefício conviva bem com pessoas da família trabalhando. Porque hoje os critérios de elegibilidade, se o cara acha um emprego e a renda dele sobe um pouquinho, ele sai da faixa e o valor do benefício vai a 0. Essas descontinuidades em políticas públicas não são boas. Porque aí o cara acha um emprego e pede para não assinar a carteira, para não perder o benefício. Ora, é importante o emprego formalizado, com carteira assinada. Esse é o emprego mais nobre, a pessoa fica mais tempo no trabalho, ela adquire habilidades, ela progride. Então, a gente tem que desenhar o Bolsa Família de forma a que a redução do benefício, conforme a pessoa vai ingressando no mercado de trabalho, ocorra de forma mais gradual,
Se ele perdeu o emprego, há uma garantia em que o benefício é retomado mais rapidamente. E a gente precisa pensar em casar essa política com uma política de que, quando ele está empregado, mesmo no setor informal, você tem algum mecanismo de acumulação de poupança, tipo o fundo de garantia, e quando ele perde emprego, ele pode acessar aquela poupança. Tem boas propostas. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando o senador Tasso Gereissati ainda estava na ativa da política, ele relatou um projeto de lei que se chamava Lei de Responsabilidade Social, que transformava o Bolsa Família num programa mais complexo como esse que eu estou discorrendo aqui, e que atendia a essas demandas. Como que eu faço um Bolsa Família que converse bem com o trabalhador informal e converse bem também com o início do trabalho formal, e não desestimule o trabalho. Pelo contrário, estimule a ida ao convívio da família com o benefício e o início do ingresso no mercado de trabalho formal das pessoas daquele domicílio. E tem saídas técnicas para isso, e agora que a gente mais do que triplicou o orçamento, tem dinheiro. Sim. Agora, precisa ter... Aí falta um pouco de vontade política. Eu acho que o governo Lula III peca um pouquinho em não ter muito interesse pela qualidade técnica da política pública. Tem sempre um enfoque pela quantidade. Vão aumentar o orçamento, vão gastar mais, e pouca preocupação com o desenho, com os detalhes, com a eficácia. E aí o orçamento cresce e o desempenho não melhora. Então a gente triplica o programa e a taxa de pobreza caiu. Mas caiu muito menos do que seria razoável, dado que nós mais do que triplicamos o orçamento. O governo tem muita dificuldade em mensurar qualidade de programa público, né? Isso é um ponto. Tem. E eu acho que isso é particularmente verdadeiro para o atual governo.